Agora me fala aqui. Você, além de um brilhante vendedor, né? Que a gente tá ouvindo aqui, a galera tá vendo que você é o cara. Conta aqui que porra é essa que tu fez chover dinheiro? Ah, cara, essa Cara, talvez. eu li isso, achei o máximo, velho. Essa talvez, dentro daquela primeira pergunta que você fez, ela talvez transformasse a Record num dos lugares mais legais de todos, né? Porque na Record eu tive a oportunidade de fazer muita coisa diferente, né? Nesses E os caras nem ficam loucos contigo, né? Também é desnivelado, né? Porque são 17 anos contra 10 da Multiplan, contra 6 de Coca-Cola, mas enfim. Mas realmente na Record eu tive essa felicidade de ter liberdade para fazer realmente muita coisa diferente. E esse caso é emblemático para mostrar essa coisa da ousadia, né? Do desafio, né? Porque a gente tinha a gente tinha um desafio dado na época pelo vice-presidente nosso, que era o Gonçalves, de que nós tínhamos uma novela naquela época, que era uma novela em que tinha uma trama em que 10 caras apostavam na loteria. Toda quarta-feira eles iam para uma mesa de bar, eram amigos, e eles faziam uma aposta na loteria e jogavam apostavam na loteria os 10 amigos, né? E num determinado momento, era uma loteria de final de ano, daquelas que acumula, fica gigantesca, e os caras apostaram e ganharam 100 milhões de reais na trama da novela, né? E aí o Gonçalves, sabendo que aquele episódio ali ia ser um episódio realmente, né, efervescente, bacana e tal, ele falou, porra, vamos dar esse desafio pro Tomás, que é um cara que entende muito de marketing, e eu tava no Rio e eles lá em São Paulo, né, o headquarter é lá. E eles falaram, vamos dar esse desafio pra Record do Rio para ver como é que ela consegue fazer com que essa efervescência da tela, né, vá para as ruas, né, que é uma coisa que eu acredito muito, né, eu acho que como nós somos um produto muito empírico, né, nós não somos uma xícara do AJ que você vê, que você lê, nós estamos dentro de uma tela, né, se a gente em algum momento a gente não sai da tela, né, e não se transforma organicamente em ações, né, aí você pode falar dos eventos, aí você pode falar das promoções, ou de ações de ativação, como é o caso da chuva do dinheiro, você praticamente, você passa meio que batido, né? Porque você está longe, você está ali dentro, né? E aí, nesse caso, a gente teve essa oportunidade, esse input de São Paulo, e na época nós tínhamos uma empresa que você deve se lembrar, que era a Biruta Mídias Mirabolantes, sim, que para mim foi uma empresa que marcou a sua época, né? Ali, de maneira brilhante. E eu falei pro Rafa, liguei pro Rafa e discuti com o Rafa, e a gente chegou num denominador comum. Ele falou, pô, Tomás, não estamos falando de 100 milhões de reais. Por que a gente não materializa esses 100 milhões e a gente leva esses 100 milhões para as ruas do Rio de Janeiro? E aí começou a surgir a ideia, né? A primeira ideia era botar isso em 2 carros fortes, né? Como se a gente estivesse transportando o dinheiro no dia seguinte, como os caras tinham ganhado, né, na novela no dia anterior. No dia seguinte do capítulo, o dinheiro, né, materializado em 2 carros fortes, com um batedor, com Harley Davidson, aí botamos batedores, igual aqueles batedores da guarda inglesa, levando aqueles carros fortes, todos adesivados com 100 milhões de reais nos carros fortes, e a gente ia fazer esse movimento, essa ativação com os carros fortes na orla do Rio de Janeiro. E a gente saía do Leme, ou sei lá, se a gente saía do aeroporto, não sei, eu sei que a gente fazia esse trajeto meio óbvio, né, que é o trajeto beira de orla, né, que é o trajeto de mais tráfego do Rio de Janeiro. E os carros fortes faziam esse trajeto e iam até o Recreio e voltavam. Iam até o Recreio e voltavam pela orla, o dia inteiro, né? E durante esse dia inteiro, quem tinha assistido a novela no dia anterior, então, por exemplo, se o AJ tinha visto o capítulo, ele viu o carro forte e ele falava, caraca, é o dinheiro que ganhou ontem. Porque é o carro forte, levando 100 milhões, é o prêmio dos caras. Vão entregar esse dinheiro em algum lugar. Aí começa o ser humano, com a sua criatividade, a criar storytelling, que é assim o ser humano, né? Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele inventa uma história, né? E aí a gente começa a fazer com o apoio da televisão, que aí entra a diferença do você ter, né, um canal de televisão para poder dar visibilidade às suas ações. Aí nós colocamos todos os programas, e aí foi muito legal, que a gente convenceu os apresentadores dos jornalísticos regionais, e aí você sabe que o cara tem essa coisa de, né, não posso fazer jabá comercial e tal.
expliquei para cada um deles, falei, cara, você não tá fazendo jabá nenhum, isso é uma brincadeira, entendeu? Vamos parar com essa bobagem. É uma licença poética que você, como jornalista, tem de falar de um carro forte da sua empresa que está andando pela orla do Rio de Janeiro e criar uma atmosfera, exatamente, um mistério em cima disso e tal. E aí eu convenci todos os apresentadores e ao longo do dia inteiro os nossos programas, e aí a gente também fez uma estratégia muito legal, e nós pegamos os breaks locais, né, e a gente meio que roubou, né, esse break local do comercial, que era eu mesmo, né, então eu roubei para mim mesmo, para poder naqueles breaks locais, a gente também fazer flash ao vivo. Então foi quase uma timeline horizontal o dia inteiro, cobrindo os carros fortes, né, pela orla, né, andando e criando aquela atmosfera de mistério em cima de para onde estava indo aquele dinheiro, né? E foi espetacular, né? Pra você ter uma ideia. E aí criamos umas outras ações também, tinha ações dentro de loteria, simulando os ganhadores. Então, assim, ao longo da cidade nós fizemos várias ações, julgamos carteira com dinheiro cenográfico em determinados lugares, nas praças das principais praças da cidade e tal, para gerar também o viral em cima dessa coisa do dinheiro que estava sendo distribuído. E, cara, a gente cresceu 26% de audiência no segundo dia, no dia efetivamente após a divulgação Ibope, dos 100 milhões do Ibope. Cara, nós batemos, sei lá, 18 pontos. Foi um negócio absurdo. E aí veio o Rafa, né? Não satisfeito com a história do carro forte, ele falou, Tomás, pô, e se a gente fizesse uma chuva de dinheiro? Mas como assim, cara? Ele falou, a gente sobe num prédio e a gente joga dinheiro de cima do prédio numa praça no centro da cidade. Isso vai ser um frisson. E a gente avisa no telejornais, nos jornais regionais, que a gente vai fazer uma chuva de dinheiro. Aí consultamos o jurídico, não pode dar dinheiro, né, de verdade. Aí voltei pro Rafa, não pode, é proibido e tal. A televisão está com medo também do problema jurídico disso. Aí ele consultou lá o jurídico dele e a gente viu que podia fazer dinheiro cenográfico. Então a gente imprimiu o dinheiro cenográfico, né? E aí fomos para construir essa ação, para fazer na hora do almoço também, no dia imediatamente superior. E aí o Rafa encontrou um prédio lá numa daquelas praças ali do centro ali, que eu não sei direitinho qual é o nome da praça. E aí era uma praça que tinha um espaço gigantesco para poder juntar a gente ali na frente. Colocamos as pessoas no alto do prédio com um volume gigantesco de dinheiro cenográfico. E aí, para a história ficar mais interessante aqui para nossa audiência do podcast, faltando 2 dias, eu falei, Rafa, e se a gente colocasse um pouquinho de dinheiro de verdade? Isso ninguém sabe, se nós vamos divulgar aqui em primeira mão no Eu já estou quase já me aposentando. Agora o vice-presidente de jornalismo, que na época me cobrava isso, já não está mais na televisão, hoje está no canal dele. E eu falei, cara, aí ele falou, Tomás, tu é maluco? Eu falei, cara, se a gente botar 20 mil, cara, só 20 mil em nota de 2, de 5 e de 10, vai dar um volume grande de nota e a gente mistura no dinheiro cenográfico, só para dar um pouquinho de realidade no processo e tal. Ele falou, cara, tu é maluco, pá, cara. Aí trocamos 20 mil no banco, botamos 20 mil misturado no dinheiro cenográfico e jogamos aquele negócio na hora do almoço. Cara, você não tá entendendo, Jota, o que foi isso? Juntou 10 mil pessoas na praça. Era uma loucura. Tinha gente com guarda-chuva nas janelas dos prédios, com guarda-chuva ao contrário, para poder pegar dinheiro. Subiram em banca, destruíram banca. Foi uma loucura o negócio. E eu estava no helicóptero com meus 2 chefes, né? Esse caso também pouca gente conhece. Eu estava no helicóptero em cima da ação ali no centro, com o meu chefe, que era o Zagari, Walter Zagari, que hoje está na Bandeirantes, e o Carlos Geraldo, que era o diretor-geral da praça. Cara, e na época só tinha Nextel, né? E aquela loucura acontecendo, o programa ao vivo, né? O balanço geral da hora do almoço chamando a chuva de dinheiro, aquele volume de gente. Eu falei, cara, perdi meu emprego hoje, né, meu irmão? Hoje acaba a minha carreira, né? Porque uma loucura essa história que a gente inventou. E aí o Rafa, Tomás, você não tá entendendo, os caras subiram aqui numa banca para poder pegar dinheiro mais alto, os caras queriam ficar mais alto que os outros, destruíram a banca aqui, e eu no Nextel aqui com meus 2 chefes do lado. Aí eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, cara, fala pro cara, não dá pra nenhuma emissora essa notícia, a gente paga a banca do cara, a gente reconstrói a banca do cara, mas temos que sair ileso desse troço, cara, com tudo correndo tranquilamente. E aí ele foi lá, negociou com o cara da banca, a gente ia pagar a banca, cara, não saiu uma nota, nada, o negócio foi um sucesso absurdo. Depois foi veiculado
anunciado no Gugu no domingo, pô, chuva de dinheiro Rio de Janeiro, sucesso absoluto e tal. Então é isso que você está falando desde o início, né? Quer dizer, eu precisava fazer isso? Não, podia responder para São Paulo que eu não tinha ideia nenhuma, né? Mas não, cara, eu gosto disso. E eu o pessoal da mídia nisso. mirabolante, eles eram diferenciados. Maravilhoso. Né? Não, e aí a gente passou com o carro forte num determinado momento do dia. O Rafa falou, pô, vamos passar ali pelo Jardim Botânico, vamos quebrar um pouquinho ali, vamos sair da praia, vamos passar ali no Jardim Botânico em frente à emissora concorrente. Aí nós fizemos isso. Aí a Tupi cobriu. A Cor tá louca, tá passando em volta da TV Globo com os carros fortes e tal. Cheio de dinheiro. Então, cara, realmente foi uma efervescência essa ação. Mas é isso, né, cara? É quando você fala de fazer diferente, né? Só chama... Imagina, ô Tomazito, meu amigo, imagina se você tivesse internet como é hoje. Isso aí, imagina. Loucura que seria. Imagina, uma loucura. Se a internet já foi uma loucura, mas foi muito engraçado. Ia viralizar muito forte. Muito forte. Mas foi muito bom. E na época todo mundo, porque algumas pessoas pegaram as notas de 2, 5 e 10, né? Então várias pessoas falaram, juntei 200, juntei 150. E aí o vice-presidente de jornalismo na época me ligou, mas não era dinheiro cenográfico? Como é que o cara tá falando que juntou 200? O cara tá louco, cara. O cara tá achando que juntou 200. É dinheiro cenográfico, entendeu? Neguei até a morte que tinha distribuído 20 mil misturado.